12h37, um caso muito triste chamou a atenção do litoral nesse fim de semana. Uma mãe descobriu que a filha era vítima de abuso sexual. O agressor era o próprio pai da criança. Veja agora na reportagem. Este caso nós já abordamos na semana passada aqui dentro do programa Voz do Litoral. Uma história que causa indignação e revolta. Uma menina é abusada sexualmente dentro de sua própria casa, pelo seu próprio pai. Isso acontece desde os seus 9 anos de idade. Hoje, ela tem 14 anos. Segundo a mãe da menina, o pai sempre teve um comportamento normal com a filha. Era presente e sempre brincava com as meninas. O que fazia com que a mãe jamais imaginasse que algo assim pudesse estar acontecendo dentro de sua própria casa. Ela sempre foi uma menina quieta, tímida e ela não demonstrava. Com o pai, que é o agressor, eles pareciam pai e filha, assim, na minha frente. Era isso que... E todo mundo também, assim, as pessoas falavam. Ninguém desconfiava. Nem eu, que morava junto, desconfiei. Ela abraçava o pai, assim, né? Assim, tipo... jogavam xadrez, os dois gostam de jogar xadrez, jogavam xadrez. Interagia com o pai normalmente, igual pai e filha. Quem descobriu foi a irmã mais nova, de apenas 11 anos. Ela começou a perceber que algo estava errado dentro da residência, pois por diversas vezes viu cenas estranhas entre a irmã mais velha e também o seu pai. O relato dela ainda conta que por diversas vezes os dois estavam trancados dentro do banheiro da casa. Acho que escutou barulho no quarto. E depois ela pegou ela ficou até com o coraçãozinho acelerado, foi correndo pra cozinha, voltou e falou assim, não, agora eu vou no quarto ver o que tá acontecendo. Daí ela foi no quarto, assim que ela chegou, que ela foi no quarto, a irmã tava de pé no quarto, parece que acabado de vestir a roupa, o cabelo molhado, cabelo suado, e o pai vestindo o samba canção. Tava vestindo o samba canção. Tava nu. E a irmã no quarto. E ela falou assim, tenho certeza, mãe. Eu ouvi. E eu ouvi. O pai tá assim, mexendo com a minha irmã. Após saber da notícia que foi contada pela filha mais nova, de 11 anos, a mãe ficou sem rumo, sem saber o que fazer. O abusador negou tudo e até mesmo colocou a culpa na filha mais nova. Ele negou o tempo todo. Falou, não, ela é muito ciumenta. A mais nova é ciumenta, você sabe que ela é ciumenta, ela tem ciúme. Ele falou que a irmã mais nova tem ciúme dele, do relacionamento dele com a irmã, que eles estavam interagindo, jogavam xadrez, conversavam, davam risada. E daí ele falou até que ela falou assim, vocês estão me excluindo, porque eles estavam jogando xadrez. Só que a minha filha mais nova não gosta de jogar xadrez. Daí tudo isso ele ficou falando, ele falou assim, se quiser chamar a polícia, chame, mas eu vou preso sem ter feito nada. A mãe levou a menina para o Hospital Regional do Litoral, onde lá ela foi submetida a uma bateria de exames. Nos resultados, não foi apontado nenhum tipo de doença sexualmente transmissível, mas de fato o abuso foi constatado. Sendo assim, a menina foi encaminhada para o setor de psicologia do hospital. E lá, ela contou que o pai abusa sexualmente dela desde os 9 anos de idade. Falou assim, que ela falou que houve assim a relação sexual entre os dois. Ele abusou, tirou a virgindade dela, né, que ela tinha 9 anos. E tô revoltada, tô muito revoltada com tudo isso que aconteceu, sabe? Ele tem que pagar, ele tem que ir preso, ele não pode fugir e ficar aí por aí, sabe? Ele é um pedófilo, ele cometeu um crime, eu fiz esse TBO, ele tem que ir preso. Após passar praticamente um dia todo no hospital com a filha mais velha, a mãe retornou à sua casa. O abusador disfarçado de pai não estava mais lá, ele fugiu. Eu deixei o portão trancado, como eu falei pra você aquela hora, que com essa suspeita grave, eu fui até o posto de saúde, deixei o portão trancado, porque eu falei, se ele fez, a polícia vai pegar ele, porque ele não vai fugir. Só que o portão era com cadeado, ele estourou o cadeado e pegou o carro e fugiu.
Eu olhei as coisas dele, tá tudo lá. Ele não levou nada, só levou a roupa do corpo e o carro. O agressor, de 41 anos, agora é foragido da polícia. Ele fugiu, mas deixou uma mãe e 2 filhas que nunca mais terão a vida como era antes. Nunca imaginei que eu via na TV, eu nunca imaginei passar. Porque é uma dor horrível. Um sentimento assim, de tudo de ruim, em um só. Um sentimento ruim, que mexe muito com o psicológico da gente. E eu como mãe, ela também tá abalada, principalmente a vítima. Porque eu já pensei, se eu não trabalhasse tanto, ou se eu, naquele tempo, se eu não estivesse estudando também, tudo junto, né, estudo e trabalho, eu não tinha tempo nem pra mim. Não teria acontecido, talvez eu teria evitado, porque eu me culpo dessa parte, né? Fiquei ausente esse tempo. É impossível ter uma dimensão do que essa criança está sentindo no momento. E do que a mãe também. O homem que ela chamava de marido e pai de suas filhas cometia dentro da sua própria casa um dos crimes mais bárbaros que existem. Ele não é pai. Ele não foi pai. Ele fingia ser pai, um pai bom. Um pai que cuidava delas, que protegia. Bom, e ainda a respeito desse assunto, o Michel Moreira traz mais informações. Está com a gente aqui em link para falar um pouquinho mais a respeito desse caso, para a gente comentar um pouquinho mais sobre isso. Michel, por favor, qual a informação que você tem agora para a gente? Olá, Diana, mais uma vez boa tarde a você, a todos que acompanham o Voz do Litoral. Infelizmente, a gente tem que abordar mais uma vez este tema. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto na sexta-feira, aqui dentro do programa Voz do Litoral, também no programa Litoral Urgente na sexta-feira. Infelizmente, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção a casos como esses que acontecem aqui na nossa região. Hoje nós estamos aqui no Hospital Regional do Litoral, onde eu vou conversar agora com a Jádia Ruhoff, ela que é psicóloga aqui do Hospital Regional do Litoral, onde essa menina, neste caso, também foi trazida para os primeiros atendimentos logo que quando a mãe descobriu tudo que estava acontecendo dentro desta residência. Jádia, primeiramente queria que você explicasse para a gente. A gente conversou um pouquinho antes e você me disse que esse abuso sexual, ele não é o primeiro a acontecer. Tem algo psicológico antes disso, neste caso, o que esse pai acabou cometendo com essa filha. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o abuso sexual, ele é um fenômeno, então a gente precisa contextualizar ele. Ele não começa simplesmente com a agressão física, ele não começa com o abuso sexual diretamente. Quando a gente fala, especialmente no abuso sexual intrafamiliar, ele existe dentro de um contexto de confiança e do segredo, né, do sigilo. Quando um adulto, o adulto ele já tem ele tem a percepção da sedução, ele tem a percepção do que ele quer fazer na situação, né? Ele vai usar dessa criança, desse adolescente para atingir um prazer. A criança e o adolescente não, eles estão em fase de desenvolvimento. Então, sempre que a gente for falar, especialmente do agressor, quando ele está nesse ambiente, como eu disse, intrafamiliar, a gente está falando de um pai, de um padrasto, do avô, do tio, e existe uma relação de confiança ali dentro. Então você não vai esperar que essa pessoa vai se utilizar dessa relação para obter um tipo de prazer, para se aproveitar da situação. Então essa criança, esse menor, ele não está esperando esse tipo de não vai esperar que esse adulto vai tentar se beneficiar dessa maneira. Então, é por isso que existe esse sigilo. Então, a gente escuta muitas frases, porque há muitos anos a gente trabalha já com isso. Então, você, de alguma maneira, ele vai estar tentando dizer, eu estou te ensinando isso, você não imaginaria que eu ia tentar fazer algum mal para você, eu estou te ajudando, né? Esse é um segredinho nosso, não conte para sua mãe, não conte para ninguém. Em quem você acreditaria? Em quem você acha que eles acreditariam? No adulto ou em você? Que palavra você acha que pesa mais? E permeado disso existe muito a culpa.
quando o agressor vai fazer isso com a sua vítima, ele enreda ela toda numa situação de culpa. Então, tem situações em que a vítima ela simplesmente passa a duvidar dela mesma. E quando a gente fala em fase de desenvolvimento, o adulto sabe o que ele está fazendo, a criança ou o adolescente não. E quando a gente fala também, mas hoje em dia o adolescente tem muita informação, eles já não são mais como eram antigamente. Não, existe uma questão de sexualidade exacerbada, mas quando se trata de agressão intrafamiliar, você está lidando com uma pessoa que você tem confiança, que você jamais imaginaria que fosse fazer isso com você. Entende? Então, é toda uma questão de contextualização. Jádia, neste caso, essa menina de 14 anos, ela foi trazida por sua mãe aqui ao Hospital Regional do Litoral. Outros diversos casos, quando algo do tipo acontece, também as mães trazem essas crianças aqui ao hospital, onde ela é acompanhada por psicólogos. No geral, quando a criança, adolescente, chega aqui no Hospital Regional do Litoral, qual que é o primeiro atendimento que vocês dão? Qual que é o serviço que acontece aqui no local para ajudar essa criança e adolescente? Bom, o Hospital Regional do Litoral é o hospital de referência dos 7 municípios do litoral do Paraná. Então, qualquer tipo de violência, especialmente a violência sexual, quando nós temos uma equipe qualificada para lidar com esse tipo de situação. Essa vítima, ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida, ela vai passar por uma avaliação para que a gente possa observar se essa violência ela é crônica ou se ela foi recente, né? Em muitos casos, quando a violência ela é crônica, ela já acontece por muitos anos, às vezes acontece de já não ser mais possível fazer determinado tipo de profilaxia. Mas quem vai avaliar isso é o médico. Então a criança vai ser atendida por psicólogo, ela vai ser atendida por assistente social, pela equipe médica, ela vai passar por uma série de exames, ela vai fazer a profilaxia de diversos tipos de doenças, de DSTs. Nós também fazemos o SINAM, que é muito importante para que a gente tenha esse tipo de dados, para que a gente saiba como esse tipo de violência está acontecendo. Aqui no hospital também, nós temos um pacto com o ML, que nos ajuda muito para que essa criança, esse adolescente, essa pessoa que sofreu violência, ela possa ser atendida no hospital. Os médicos, os peritos do ML vêm até o hospital para evitar a revitimização dessa pessoa. Então, eles vêm até aqui, fazem o exame e todos os encaminhamentos para a demais rede de atendimento. Jádia, uma última questão. Desde que a gente veiculou a reportagem na sexta-feira, dentro do programa Litoral Urgente, a gente tem acompanhado muitas pessoas fazendo alguns tipos de comentários, vamos assim dizer, não legais nas redes sociais a respeito deste caso que a gente tem divulgado desde a última sexta-feira. Muitas pessoas estão criticando a mãe e até mesmo essa adolescente de 14 anos. Para a senhora, como psicóloga, o que comentários como estes, pessoas se posicionando em redes sociais sem participar da família, sem saber o que de fato está acontecendo, o que esse tipo de comentários podem afetar na mãe e principalmente nessa adolescente? Eu diria mais, eu diria que além de não legais, são comentários extremamente preconceituosos de pessoas que não têm discernimento da situação. Essa menina, nesse caso específico dessa menina, de todos os outros casos em que as pessoas fazem comentários sem conhecer a situação, elas só estão revitimizando. Essa pessoa está sendo vítima nova e novamente. Ela já sofreu muito e ela precisa ser protegida. Agora, não é o momento de nem a mãe, nem a filha, e nem as outras pessoas envolvidas, né, exceto o agressor, passar por julgamento. E existem pessoas e instituições que que precisam fazer isso, que precisam cuidar desse caso. O que é necessário para a nossa população, para toda a população no geral, a sociedade, é educação. Educação social nas escolas, que ensine não a fazer sexo, porque a educação sexual não tem essa finalidade. A educação sexual vai ensinar as pessoas a se protegerem desse tipo de situação. Então, é muito necessário que os lares se abram para que exista uma conversa muito necessária sobre como se proteger, né? O que e quem pode cuidar do seu corpo, até onde que pode ir esse toque, né? E nas escolas isso é muito necessário para evitar e para que as pessoas se abram para esse diálogo, e nas famílias também. Antes de você olhar para o outro e apontar o dedo, olhe para a sua família. Até que ponto você está dando abertura para que esse diálogo aconteça? Então, essa menina precisa ser protegida, ela precisa de um atendimento muito complexo, porque vítimas de abuso, elas têm maior tendência ao suicídio, à depressão e ao mal-estar psicológico que pode acompanhar ela a vida inteira. Então, a sociedade precisa se olhar, ela precisa parar de apontar o dedo. A internet acaba dando uma margem muito grande para que as pessoas comentem e deem a sua opinião. Então, guarde sua opinião para você. Olhe para o outro e pense em como você poderia ajudar, de repente, essa família.
Jádia, muito obrigado. Esclarecedoras as suas respostas. Infelizmente, é um assunto que a gente não gostaria de estar abordando aqui, mas é necessário. Então é isso, Diana. Mais uma vez a gente aborda esse tema. Infelizmente, hoje, quando eu tomei conhecimento desses comentários que estavam acontecendo nas redes sociais desde a última sexta-feira, realmente é algo que choca. Eu li cada um deles sentindo dor, viu, Diana? Sabendo que pessoas que não fazem parte da família, que não sabem o que de fato aconteceu, está comentando, está palpitando em redes sociais, em locais públicos, como são, né, as redes sociais. Enfim, foi como a psicóloga falou, foi como a Jádia falou. Educação. Se você não faz parte da família, se você está assistindo de fora, você não faz ideia do que aconteceu, fica quieto, não precisa, só assista a reportagem e não fique comentando. Você não sabe o que aconteceu dentro daquela casa. Diana, volto com você. Certo, Michel, obrigada pelas informações, realmente aqui na produção, na equipe de jornalismo da TVCI como um todo. O sentimento foi de revolta com relação aos comentários maldosos que foram direcionados aí a essa família na página do Litoral Urgente. Se você não faz parte dessa situação, se não for para ajudar com o paradeiro desse senhor, né, desse pseudo pai, desse suposto pai, não se meta na situação, porque realmente essa família, essa mãe, essas duas filhas já foram vítimas de violência. Não adianta você violentá-las agora com as suas palavras. Então, não se meta, se não for para ajudar, não se meta nessa situação. Né? A gente já vê no país como um todo muita situação de preconceito e esse é mais um que a gente não precisa realmente. Então, vamos ser conscientes, vamos ser solidários à dor do outro. A gente não precisa, né, de mais essa violência aí nas redes sociais, porque a gente tem visto um ambiente muito triste nas redes sociais. Todo mundo achando que pode se meter na vida do outro, como se o outro fosse só um perfil na internet. E não é isso. Atrás de cada perfil tem uma pessoa. Então, por favor, se você não for construir, se você não for dar o paradeiro desse senhor aí, dizer onde ele está para que ele seja preso, não comente nada. Se a sua intenção é comentar algo que vai denegrir a imagem dessa mãe, a imagem dessa filha que já foram violentadas uma vez, então não faça, por favor.